Paulo Guedes nunca se dedicou aos estudos da macroeconomia apenas por curiosidade. Ele sempre se interessou pelo impacto da macroeconomia e das decisões econômicas nos mercados e na vida real. Quando fundou o Banco Pactual, em 1983, Guedes era responsável pelo departamento econômico da instituição. Cabia a ele avaliar os pontos positivos e negativos de cada plano econômico anunciado pelo governo. Na época, eles eram bem frequentes. Guedes fazia previsões sobre o impacto das medidas governamentais sobre a economia real. No banco, cabia a ele prever se a inflação iria subir ou cair, para onde iriam os juros e como o dólar se comportaria. As teses geradas por Guedes serviam de insumo para que o pessoal responsável pelo trading montasse suas posições no mercado financeiro. Mesmo depois que deixou o Pactual e começou a gerir fundos de private equity, Guedes seguiu acompanhando a macroeconomia e seus impactos no dia a dia. Até no governo, ele gostava de olhar as notícias, gráficos e cotações. Essa foto viralizou quando Paulo Guedes era ministro da Economia. A imagem do ministro com terminais da Bloomberg ao fundo virou um grande tópico de discussão nas redes sociais. Apesar da polêmica, a foto não tinha nada demais. É parte do dever de um ministro da Economia entender a reação dos investidores a cada medida que o governo está tomando. Estranho e polêmico seria um ministro não fazer isso. Na aula de hoje, Paulo Guedes vai abordar justamente esse assunto. Ele vai falar sobre o impacto de boas ou más decisões econômicas no mercado financeiro, como o dólar, a bolsa e os juros reagem a medidas do governo, para onde o dinheiro corre quando as coisas vão mal e quando a economia vai bem, que ativos são os mais beneficiados. É isso que você vai ver na aula de hoje com Paulo Guedes. Mas antes de começar, tenho breves e importantes avisos para te dar. O primeiro deles é que você não deveria ficar de fora do grupo do WhatsApp do MBA do Paulo Guedes. Só quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber uma série de presentes, como a apostila das aulas, descontos e até a chance de ganhar uma bolsa de estudos para o MBA. O resumo das 3 primeiras aulas com o PG será enviado no grupo na próxima terça-feira. Lá no WhatsApp, a gente também vai mandar na segunda-feira o link para você se inscrever com até 35% de desconto no MBA em Macroeconomia e Gestão de Portfólio que o Paulo Guedes está lançando. Você ainda vai ter a chance de ganhar uma bolsa de estudo integral para cursar esse MBA. Para isso, basta deixar aqui embaixo um comentário com a hashtag Dinheiro Nunca Dorme, explicando como a adoção de boas ou más políticas econômicas tem impacto no mercado financeiro. Vou te dar um exemplo mostrando como é fácil. Hashtag Dinheiro Nunca Dorme. Melhorias no ambiente econômico favorecem a queda de juros do dólar e a alta da bolsa, beneficiando a população com mais investimentos, mais emprego e mais renda. Viu só como é fácil? Fazendo algo tão simples quanto deixar o seu comentário aqui embaixo, você já tem a chance de ganhar uma bolsa integral para cursar o MBA do PG. Serão 3 bolsas de estudo integrais distribuídas nessa semana, uma por aula. E esse MBA está incrível. Vai ter aulas com Paulo Guedes e diversos integrantes do governo, evento presencial com Paulo Guedes exclusivo para os alunos do MBA que se inscreverem na segunda. Ferramenta para você começar a trabalhar no mercado financeiro com um sistema de inteligência artificial que varre a internet atrás de vagas ideais para o seu perfil profissional. Oportunidade para você se tornar consultor de investimentos no Grupo Primo. Campeonato num simulador de investimentos que os 3 melhores alunos com as maiores rentabilidades vão receber 100% das mensalidades pagas de volta como cashback. Enfim, já deu para perceber que esse MBA está imperdível, hein? Então pause esse vídeo, deixe seu comentário com a hashtag Dinheiro Nunca Dorme aqui embaixo e entre agora mesmo no nosso grupo do WhatsApp. Porque nossa aula sobre os impactos nos mercados de boas ou más decisões de políticas econômicas já vai começar. Com vocês, Paulo Guedes. Olá pessoal, nós conversamos sobre os 2 grandes sistemas de cooperação social. A cooperação política, a democracia, um algoritmo de decisão descentralizado. São vários poderes, executivo, legislativo, judiciário, o 4º poder, que é a mídia, e esses poderes vão conduzindo o sistema de cooperação política. E isso foi desenvolvido através de séculos. Agora eu queria abordar também o outro sistema de cooperação social, que é a dimensão econômica, as economias de mercado. As civilizações têm períodos de ascensão e queda. Existem na história fases de ascensão, auge e declínio das civilizações. Então, nós temos que entender os fatores econômicos que estão por trás dessa ascensão, maturidade e declínio. Os economistas dividiram
a macroeconomia se dividiu basicamente em dois grandes campos. Um campo, você pega aqui o PIB ao longo do tempo, subindo. Um campo é exatamente o que nós chamamos de crescimento econômico, que é essa tendência que está, digamos, se revelando aqui. O país está crescendo. Então, isso aqui a gente chama de crescimento econômico. Teoria do crescimento. Teoria do crescimento. O que produz o crescimento de um país? Você coloca lá o PIB e diz que ele é função do estoque de capital físico, capital. Então você coloca aqui máquinas, equipamentos, instalações industriais, ferramentas, ou seja, isso é o capital físico, acumulação de capital físico. Aí a gente chama essa acumulação de capital físico, esse delta K, esse aumento, a gente chama isso aqui de investimentos. Investimentos, essa acumulação de capital físico. Agora, tem um outro fator que é o que qualifica o capital físico, é a tecnologia. Por exemplo, você pode acumular capital físico sob forma de estádios de futebol, cimento, iluminação para o jogo à noite, rampas para o pessoal subir, as acomodações, as cadeiras. Isso é um capital físico basicamente dedicado à indústria de entretenimento. Então, o futebol é uma indústria de entretenimento, diversão. É bom, cria renda, milhares de jovens, no mundo milhões de jovens, através do esporte se elevam, são bem pagos por produzir entretenimento. O Brasil é uma potência futebolística. Vocês estão vendo agora, bastou nós fazermos algumas modificações para permitir a empresa de futebol. Todos os clubes estão contratando gente, a coisa está aumentando, melhorando, trazendo futebol. Antigamente o sujeito ficava na Europa, agora ele já fica no Brasil. Conseguimos pagar salários melhores, trazer treinadores estrangeiros, trazer craques estrangeiros também, além dos brasileiros, da repatriação de brasileiros. Então, o capital pode ter várias formas. Essa tecnologia pode qualificar o capital e falar, bom, agora em vez de cimento e coisas convencionais, vamos fazer fibra ótica, vamos fazer 5G, vamos fazer carro elétrico. Então, essa tecnologia é que vai criando a qualificação desse capital físico. Aí você tem também o trabalho, a mão de obra. Quanto mais gente, por exemplo, na fase em que os brasileiros cresciam, em que o Brasil crescia, tinha um mecanismo circular, um círculo virtuoso. Eu já disse que o Brasil é a maior colônia de japoneses fora do Japão, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália, a terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então, a mão de obra imigrante, muita gente chegando ao país, criando suas famílias, a população aumentando. Ao mesmo tempo que eles faziam trabalho no campo, traziam também indústrias e fábricas, fugindo das duas guerras mundiais. Esses imigrantes traziam novas indústrias para o Brasil, indústria têxtil, indústria de café, fabricação de café, na verdade, transformação, né? Agroindústria. Transformação de café para exportar sob forma já de preparado para consumo, que hoje, aliás, essa criação de camada de valor do café já, dependendo do prêmio que é pago pela qualidade, já é bem mais compensador do que simplesmente o café bruto, exportar o café bruto. Se o café já tiver mais qualidade, já tiver mais trabalhado, também tem um valor. Isso acontece para todas as matérias-primas. Você pode exportar o minério de ferro ou já pode produzir o aço. Você pode exportar o café bruto ou você pode fazer a mesma coisa a soja. Você pode exportar a soja ou o óleo de soja. Se você conseguir industrializar o país em cima de energia barata, você já consegue vender com valor muito maior. Isso é como se você estivesse aumentando essa taxa de crescimento também. E aí entra a educação. A educação é o que qualifica, da mesma forma que a tecnologia qualifica o capital, aumenta a produtividade do capital, do trabalho, de todos os fatores de produção, a educação também qualifica o trabalho. Alguém que fica mais tempo na escola tem uma produtividade maior, tem os salários maiores, exatamente pelo fator de educação. Aí você tem os recursos naturais. Um país que tem muitos recursos naturais, naturalmente tem mais capacidade de produção, é mais rico, o PIB pode ser maior. Aí você tem não só os recursos naturais, mas você tem o capital institucional. O capital institucional. O Douglass North ganhou um prêmio Nobel mostrando que as instituições
com a mesma base de capital, a mesma população. Você tem 200 milhões de habitantes, tem uma base de capital instalada, tem tecnologia, tem educação. Se você tiver as instituições funcionando bem, a democracia funcionando bem, uma ética de trabalho, que é um fator cultural, uma ética de honestidade em vez de corrupção, se você tiver as instituições, o judiciário corretamente fazendo a justiça, protegendo a propriedade e ao mesmo tempo administrando a justiça, se você tiver tudo isso funcionando bem, a mesma base de recursos pode produzir um PIB maior, porque a ordem econômica funciona com suavidade. Então você tem essa série de fatores de produção que explicam o crescimento. E aí nós entramos com a conversa de reformas. Então toda vez que a gente fala em reformas, o Banco Central independente, nós acabamos de fazer, a responsabilidade fiscal, os marcos regulatórios que permitem os investimentos privados, uma reforma tributária que permite acumulação de capital mais rápida, uma reforma da Previdência que permite um processo de acumulação de capital mais rápido, se mudar da base de repartição para uma base de capitalização. Então, quando você fala em reformas, você está falando em produzir o crescimento econômico. Então, nós estamos falando de oferta agregada a longo prazo. Toda vez que nós falamos de como é que é o caminho da prosperidade, como é que esse país evolui a longo prazo, a renda per capita está aumentando, o capital é produtivo, eles ficam só no circo, no pão e circo, ou eles ficam também no futuro, na criação de um futuro melhor. Existe investimento, poupança. Como é que é o sistema financeiro desse país? Ele está só à base de emprestar para o governo, que se endivida em bola de neve e, portanto, não tem crescimento futuro, ou ele vive, na verdade, de uma penetração no setor real, produzindo universidades, escolas, saúde para a população, novas tecnologias, energia barata, uma reindustrialização em cima de energia sustentável, energia renovável. É isso que está acontecendo? É uma potência digital? O Brasil é o quarto mercado digital do mundo, maior penetração. O Brasil é uma potência digital? O Brasil está mergulhando no mundo verde, com novas energias renováveis? Então, quando você fala de reformas, você está falando de aumentar a taxa de crescimento do país. Você está falando de oferta agregada, aumentar a base produtiva do país. E quando você fala de política monetária, política fiscal, se você falar de reforma, no sentido de ter um Banco Central independente, você está falando de crescimento econômico. Se você falar de reforma, no sentido de ter um regime fiscal sustentável, por exemplo, uma meta de dívida PIB, você está falando de um regime fiscal que dá sustentabilidade financeira, para o fôlego financeiro para o país crescer. Agora, se você estiver falando de baixar os juros, subir os juros, se você estiver falando de gastar um pouco mais, reduzir o imposto um pouquinho, aí você está falando de flutuação cíclica. Aí você começou a falar desse outro fenômeno aqui. Você começou a falar de flutuação cíclica. Você está falando disso aqui, ó. Um ciclo de alta, uma recuperação cíclica e recessão. Uma desaceleração do crescimento. Às vezes está indo para cima, às vezes está indo para baixo, mas aí você está... É um outro campo econômico de estudo. Um é o crescimento econômico de longo prazo. O outro são essas flutuações cíclicas. E aí, tudo isso tem repercussão nos seus investimentos e no mercado financeiro. Tudo isso tem repercussão, está tudo ligado. Então vamos só nos aproximar um pouco mais das flutuações cíclicas para entender, porque nós falamos um pouco sobre o crescimento, sobre as reformas. Vamos falar um pouquinho da flutuação cíclica agora. Vamos deixar esse último lembrete em relação ao crescimento, que é o seguinte. O Brasil, ao longo de 40, 50, 60 anos, cresceu aceleradamente. Final do regime militar e início da redemocratização, nós começamos a desacelerar o crescimento. Quer dizer, o Brasil foi gradualmente perdendo sua dinâmica de crescimento. Então, um país que crescia 5, 6, 7% durante 20, 30, 40 anos, recebendo as ondas de imigração, a economia flutuando relativamente livre, o governo era relativamente pequeno, os imigrantes chegando, as novas tecnologias vindo junto com os imigrantes, a indústria têxtil, depois veio a indústria automobilística nos anos
50. O Brasil tinha uma taxa de crescimento, crescia relativamente rápido, era uma das nações mais dinâmicas do mundo. E no final do governo militar já tinha desacelerado de 7%, já tinha quebrado para 5%, em vez de crescer 7%, já crescia 5%, e depois, durante o início da redemocratização, nós começamos a perder o fôlego de crescimento. Começamos a ficar uma economia, em vez de crescer 7% e cair 3%, e crescia 7%, crescia 3%, crescia 7%, crescia 3%. De repente nós começamos a crescer 2,5% ou 3% e cair 1%. Crescer 2% e cair 1%. E recentemente nós chegamos a cair 3,5%, 2 anos seguidos, 3,5% e 3,5%. Foi quando houve aqui um impeachment da presidente Dilma. Então, o Brasil, que tinha uma dinâmica de crescimento, foi perdendo a dinâmica e as flutuações cíclicas começaram a ser cada vez mais pesadas. Então, vamos mergulhar agora no ciclo. A dinâmica de crescimento tem a ver com as reformas. Se nós fizermos as reformas, nós recuperamos nossa dinâmica de crescimento. Então, você chega no final, você tinha essa dinâmica de crescimento, de repente você começa a perder potência. E vai chegar no início dos anos 80, não só a década foi chamada à época, nós crescemos 2,5% nos anos 80. Então vamos botar aqui 80, vamos botar aqui 90, nos anos 90. Então, não só nós crescíamos menos, nós crescemos 2% ao ano, nós caímos de 7%, no final do governo militar já estávamos crescendo 5,5%, redemocratizamos o país e começamos a crescer 2,5% em média. Durante esses 10 anos aqui nós crescemos muito pouco. Chamou-se inclusive naquela época de a década perdida, porque nós crescemos 2,5% nessa década. Agora, o mais notável nessa época é que as flutuações começaram a ser um pouco mais intensas. Então, eu vou estilizar, não é o que aconteceu, mas eu vou estilizar. Quando o crescimento é sustentado, você pode praticar um estilo de investimento. O estilo de investimento é uma alocação, uma carteira diversificada, porque quando sobe a água, sobem todos os barcos. Sobe o iate, quer dizer, a grande empresa, mas sobe o barquinho também, uma pequena startup, todo mundo melhora. Todo mundo melhora quando você tem uma dinâmica de crescimento. E o estilo de investimento é um estilo de investimento com diversificação, com técnicas de valuation, quer dizer, avaliação de empresas, o fluxo de caixa descontado é mais importante para você saber quem é que vai ganhar mais. E não faz muita diferença. Se a empresa paga muito dividendo, é um estilo de investimento, por exemplo, dividendos, comprar empresas que pagam bastante dividendo, o Buffett fazia isso, tem grandes investidores brasileiros que fazem isso também, querem empresa que paga dividendo. É um estilo. Tem a outra que paga menos dividendos exatamente porque está crescendo muito. Então, ela, em vez de pagar, se a taxa de aumento de lucros dela, se a produtividade marginal do capital, se a eficiência marginal do capital, se a rentabilidade desse investimento extra é muito maior do que a taxa de juros, em vez dela pagar o dividendo, ela reinveste e você não ganha o dividendo, mas ganha o ganho de capital. Então você tem vários tipos de empresa. Tem a empresa que é a que está dando leite, você vai lá receber os dividendos sempre, ela já não cresce tão rápido. E tem a outra que é o Rising Star, que é a empresa que está subindo em alta velocidade, ela reinveste tudo. Ela não te paga os dividendos, mas ela te dá os ganhos de capital, que à medida que ela vai reinvestindo, vai subindo a base de capital, vai subindo a base de receita dela, vai subindo a base de lucros e o valor presente daquele fluxo descontado para hoje vai subindo também. Então, são estilos de investimento. É natural que um Warren Buffett esteja nos Estados Unidos, onde a taxa de crescimento foi alta durante muito tempo, com muita dinâmica de crescimento das empresas também e rentabilidade das empresas. No Brasil, se a flutuação cíclica é muito grande, um ano é muito bom, o outro ano é muito ruim, depois o outro ano é muito bom de novo, depois o ano é muito ruim, o estilo já é outro. Então, nos anos 80, por exemplo, o estilo no Brasil que tinha mais sucesso era o que a gente chama o trading, o trader, o compra e vende, o high frequency, quer dizer, comprar e vender, comprar e vender. Na hora que tem um programa de estabilização, um programa monetarista extremamente bem desenhado, que foi o Plano Real, os juros vão para a lua, porque o governo continua gastando. Como o governo continua gastando, você sabe que só trocou a forma de financiamento. Em vez de se manifestar sob forma de uma grande inflação, agora vai se manifestar esse excesso de gastos
sob a forma de um endividamento em bola de neve e juros na Lua, por uma década e meia. Ora, juros na Lua significa o quê? Você vai fazer uma empresa que a produtividade ou a rentabilidade do seu investimento, 8% ao ano, uma ótima empresa, 9%, 10% ao ano, ou você vai emprestar para o governo a 70% ao ano. Então, naturalmente, o estilo começa a mudar. Aquele high frequency trader, compra, vende, começa a entrar em declínio e começam a entrar em evidência os gestores que fazem alocações. E eles começam a fazer o seguinte: vamos botar 80% em renda fixa, porque o juro é bastante alto, e vamos continuar comprando ali 20% de ações, sendo sólidas, que vão resistir a esse tsunami de juros altos, e vamos, algumas empresas que estão com alto crescimento, que estão entrando em segmentos novos. Naquela época, a Natura, Localiza, eram empresas jovens, excelentes perspectivas de investimento, mas não estavam nem em bolsa. Então você começava a procurar desenvolver uma outra indústria nova, que começa também, à medida que a estabilização vai funcionando, o mercado financeiro vai se sofisticando. Em vez de ser um rolador de dívida, fazer rolagem de dívida, em vez de ser um sapato que só serve para o governo calçar, que é toda vez que o governo precisa de dinheiro, ele bota o juro lá em cima e se endivida. E o sistema financeiro todo, na verdade, era dependente dessa droga. Todo mundo viciado em fazer dívida de governo. Aí, na hora que começa a estabilização, o sistema financeiro vai se sofisticando, aumentando a penetração e começa os IPOs. Vamos procurar. Muitas empresas morreram durante esses surtos de hiperinflação e juros altos, mas começam a surgir novas estrelas no mercado e começa a surgir também essa nova atividade dos private equities. Quer dizer, vamos entrar lá, vamos fazer essa empresa crescer, em vez dela ficar sujeita a juros altos, dá o dinheiro para ela, ela se capitaliza, paga o banco e ela vai crescer com capital próprio, porque ela tem capacidade de geração de cash flow. Então, o sistema começa a ir nessa direção. E a alocação, o alocador de recursos começa a fazer o seguinte: vou botar aí, à medida que os juros vão descendo devagar, ele vou reduzindo de 80% para 70%, 60%, 50%, vou reduzindo minha alocação em renda fixa, porque os juros são declinantes, vou aumentando a minha alocação em ações, por exemplo, vou começar também a produzir empresas novas, vou começar a fazer algumas aplicações em fundos de private equity, que vão criar empresas novas. Então, esse estilo, todos esses estilos, eles vão... É um sistema de equilíbrio geral, onde você tem que entender tudo o que está acontecendo, por isso que os cenários econômicos são importantes. Se você sabe que a inflação vai cair, como você toma e passa empréstimos, é de uma forma. Se você vai alocar em renda fixa ou ações, é de outra forma. Então, você tem que ter essa visão, esse cenário, para você saber para onde está indo a economia, porque essa economia é que te dá o beta. É que te diz, olha, vai subir tudo, vai ser bom para a Bolsa, então não, vai ser ruim para a Bolsa, porque os juros estão muito altos e estão derrubando a Bolsa. O cenário econômico te dá a noção do beta, te dá a noção dos setores que podem ir bem, dos setores que podem ir mal, te dá a noção da trajetória de juros, o que vai acontecer com juros no futuro, o que vai acontecer com o câmbio no futuro. Então você precisa desse pano de fundo para fazer o seu jogo de alocação. Já os alfas continuam funcionando. O alfa do trader diminuiu. Ele era bom de market time, entra e sai, entra e sai. O alfa dele diminuiu. E aumentou o alfa da turma do valuation, da turma lá do Buffett, que escolhe stock picking. Vou escolher as ações melhores. Então você vê que dentro de todo esse horizonte, essas visões são complementares, elas não são excludentes. Claro que o economista vai dizer, olha, não... eu crio mais valor porque eu sei o time, eu sei para onde o mundo vai. Isso pode valer mais justamente em economias emergentes, onde a macroeconomia é muito instável. E isso é fato. Eu sei porque eu participei de várias empresas e eu sabia que o cenário era decisivo. Já numa economia mais desenvolvida, onde o cenário macroeconômico é relativamente estável, as instituições são sólidas, o Banco Central é independente, já tem um track record histórico, a responsabilidade fiscal é exercida e conhecida por todos, aprovada por todos, a mídia busca a isenção em relação às ondas de paixões políticas, ela realmente quer relatar o que acontece e não as versões, as narrativas. Então, à medida que as instituições funcionam corretamente, esse alfa de entra e sai, o alfa do time reduz e o alfa de alocação aumenta, o alfa de valuation aumenta.
e essas novas atividades, as novas ferramentas, os novos veículos. Por exemplo, quando uma bolsa está cara, sobe muito, e isso às vezes acontece no Brasil, mesmo o Brasil tendo um enorme potencial pela frente, como ele tem poucas ações na bolsa, os juros baixos, o dinheiro todo vem para a bolsa, só tem 500 e menos 500 empresas listadas, elas ficam caras, sobem muito. Ora, se a bolsa subiu muito, se uma bolsa subiu muito, de repente, foi lá em cima, e o valor de empresas não listadas está andando aqui embaixo, uma empresa parecida com aquela que está listada em bolsa. Suponha que isso aqui é o preço de uma empresa de educação, por exemplo. Uma empresa de educação, ou uma empresa de aluguel de automóveis, ou uma empresa de energia. E aí suponha que tem uma empresa não listada que está andando por aqui. Ninguém conhece a empresa, ela não tem ainda maturidade, o custo de capital é alto para ela, quando ela vai pegar empréstimo, os bancos cobram bastante, porque ela é uma empresa ainda com risco, percepção de risco elevada. Então, claramente, você fazer um private equity é um negócio interessante, porque você tem essa arbitragem. Você compra a empresa, ajuda ela a crescer um pouco, mas você sabe que os múltiplos pagos em mercado estão 15 vezes, 12 vezes, e aqui você está comprando a 6, a 7 vezes o lucro. Então, uma indústria de private equity, na verdade, é fabricação de novas empresas. Se a bolsa está muito cara, essa indústria cresce. Quando a bolsa cai, por exemplo, recentemente, a nossa bolsa caiu bastante, a bolsa cai bastante, as empresas listadas valem menos, o private equity arrefece. Ele perde um pouco o interesse. Por quê? Bom, eu posso comprar uma empresa listada, madura, já pronta, ao múltiplo barato, para que eu vou correr o risco de uma empresa que a gente ainda não conhece o suficiente? Uma coisa que a gente pode observar é o seguinte: à medida que o Brasil foi perdendo sua dinâmica de crescimento e foi virando um prisioneiro da armadilha do baixo crescimento, vejam bem, por 120 anos o Brasil estava entre os 3 países que mais cresceram no mundo. À medida que a gente vai perdendo a dinâmica de crescimento nos anos mais recentes, nas décadas mais recentes, o que vai acontecendo com os brasileiros, que são átomos que raciocinam? Você cansa de ser enganado. Vai melhorar? Ih, não, era uma ilusão. Plano cruzado, acabou a inflação no Brasil. Ih, era uma ilusão, foi para 5.000%. Não, agora dessa vez resolveu tudo, é o plano Collor. Ih, é tudo ilusão, foi para 2.000%. Não, agora no plano real melhorou tudo, melhorou substancialmente. Acabamos com a inflação, mas começamos o endividamento em bola de neve, o governo vai quebrar, tem problema na Previdência, a economia está fechada, os impostos são abusivos. Não melhorou tanto assim não, calma. Só botaram um bode na sala, que era a hiperinflação, tiraram o bode da sala, mas a sala continua mal arrumada. Então, à medida que o tempo vai passando, a riqueza dos brasileiros começa a se deslocar para fora. Primeiro, por um contexto positivo, que é, naturalmente, a diversificação. Tem empresas brasileiras que começam a ir para fora, exportar para mercados estrangeiros e acumular os recursos lá fora. Tem empresários brasileiros que vendem seus negócios e vão para fora com seus recursos, porque a instabilidade aqui está muito grande. Então, quando eu era criança, a percentagem de riqueza de brasileiros no exterior era 0%. Zero. Não tinha ninguém rico com dinheiro lá fora. À medida que eu estou vendo esse épico brasileiro de tentar crescer através de intervenção do governo, e o governo acaba... E aí são as duas grandes teorias, né? Uma teoria, que foi a de Keynes, que, olha, o setor privado às vezes faz essas bolhas de investimento e aí ele cai em recessão. Quando ele cai em recessão ou depressão, o governo tem que entrar para ajudar. Então essa teoria, que era uma teoria de estabilização do ciclo, ou seja, em vez de deixar a economia ir lá no fundo do poço, depois que teve um boom nos anos 20, e aí em 29 tem o crash, e aí ela vai no fundo do poço, uma grande depressão. Então o governo tem que entrar para estabilizar. Essa é a essência do keynesianismo. Uma teoria de curto prazo, de ação na demanda agregada, não tem nada a ver com crescimento, longo prazo, é tudo curto prazo. A essência do keynesianismo é isso. É uma teoria para a administração de demanda a curto prazo. Por exemplo, nos anos 20, a economia americana subindo num ciclo forte.
Quando ela mergulha em depressão, qual é a ideia? Uma política anticíclica do governo. Ou seja, quando está no azul, está ótimo. Mas e quando está no vermelho? Quando está cá embaixo? O que a gente deve fazer? Então, Keynes é uma teoria de administração de demanda a curto prazo. Então, nós vamos fazer uma política contracíclica. Nós vamos empurrar a economia para cima. Baixa os juros. Cria um programa de... Ele chegou a dar um exemplo extraordinário. Os faraós do Egito construíam pirâmides para isso, para poder manter o pleno emprego. Nós devíamos aterrar o Golfo do México. É claro que é simbólico, era só uma metáfora, dizendo, olha, vamos botar todo mundo para trabalhar, jogar a pedra no Golfo do México, vamos aterrar o Golfo do México, que aí a gente cria emprego. Então, essa ideia é uma ideia de política contracíclica, para atenuar, para o ciclo não ser mais tão violento, para poder ter, e na hora que a economia estiver querendo também subir muito rápido, aumenta o imposto, estabiliza. Na hora que ela mergulhar, aumenta o gasto do governo, joga ela um pouco para cima. Então você reduz a ampliação dos ciclos. Então a essência da teoria keynesiana é essa. Já os clássicos não, os clássicos não estão pensando em demanda agregada. Os clássicos estão pensando em oferta a longo prazo. Acumular capital, tecnologia, educação, investimento, instituições sólidas. São duas coisas completamente diferentes. Isso aqui é longo prazo, oferta. Longo prazo, oferta. Isso aqui é curto prazo, demanda. Esse é o Keynes. Esses são os clássicos. Milton Friedman era o último dos clássicos. Que aí vieram depois os novos clássicos e fizeram a fusão com os pós-keynesianos, mais ou menos como a liberal-democracia, a social-democracia. Se você estudar os dois lados bastante, você vê que há possibilidade, e nós usamos isso. Quando o Covid chegou e nos jogou para baixo, nós fizemos a anticíclica. Logo que a economia começou a avançar, nós retiramos os estímulos, o déficit que era 10% voltou para zero, e para atenuar o ciclo. E retoma as reformas. Retomamos as reformas, privatizamos a Eletrobras, declaramos o Banco Central independente para recuperar o crescimento. Eu queria só deixar essa observação, que à medida que o Brasil flutua, sacode demais e não desenvolve esse mecanismo de estabilidade institucional permanente, o que acontece é que os brasileiros que tinham 0% no exterior, quando eu disse quando era criança o percentual era 0, os brasileiros compravam terra, compravam fazendas, compravam imóveis. A grande forma de guardar riqueza no Brasil era imóvel, terra, era coisa desse tipo. Os ricos. Os brasileiros tinham 10%, 15% de recursos lá fora. De repente, com 2 surtos de hiperinflação, 5.000%, o dólar sobe, explode, depois volta, esses números foram crescendo. Hoje dizem que há em torno de 400 bilhões de dólares já lá fora. Então os números já chegam a 30%, 40%. Lá fora, e crescendo. Então, esses fluxos de recursos são também parte, da mesma forma que quando o Brasil crescia muito, vinha gente do mundo inteiro, dinheiro do mundo inteiro para fazer o Brasil crescer. Se o Brasil começa a perder o rumo, os jovens vão embora, tem ao mesmo tempo outro fenômeno que é o fuga de cérebros. Vários jovens estão trabalhando em economia digital, como o mercado digital brasileiro é pujante, é vibrante. Vários jovens estão sendo contratados pela Google, pela Microsoft, muitos jovens. Eu conheço vários jovens que foram embora, filhos de professores, amigos meus, todo mundo indo, devagar. Isso é muito ruim. Hoje, Miami é a capital da América Latina. Está cheio de brasileiros lá com propriedade em Miami, dinheiro em Miami, está tudo indo. Então, isso é ruim para o país. O país é imenso. Tem riquezas naturais, tem um enorme potencial pela frente, um dos maiores mercados digitais, um dos maiores mercados de energia, uma população que já está salva da miséria em massa, porque a população está relativamente estável agora, perdeu, porque antigamente tinha o perigo do Brasil ir para 500 milhões, 1 bilhão, 1,5 bilhão de habitantes. Então, as próprias famílias começaram a compreender o desafio de uma educação de qualidade, o desafio, e começaram a desacelerar um pouco o ritmo de crescimento familiar. Então é um país que já está salvo, basta a gente fazer as coisas certas agora. E a resposta é muito rápida, nós mostramos, mesmo enfrentando a maior crise sanitária da história, nós reduzimos a dívida PIB, reduzimos
dramaticamente a miséria com as transferências diretas de renda e botamos o país para crescer. É possível fazer isso. E o estilo de investimento passa a ser um estilo de alocação muito mais estável. Caso contrário, continua a fuga de cérebros, a fuga de jovens, a fuga de dinheiro para o exterior. E legalmente, não é nada ilegal, é legalmente. Você sai, declara seu imposto de renda, avisa o Banco Central e manda o dinheiro para fora. Por quê? Porque a bagunça está muito grande aqui. Um exemplo interessante, a política monetária. Uma das máximas é nunca lute contra o Banco Central. Essa é uma das máximas. Porque a inflação subiu. O Banco Central vai começar a subir os juros. Vai ter que subir os juros. Enquanto o Banco Central estiver dormindo ao volante, como se diz tecnicamente, estiver atrás da curva, quer dizer, a inflação já subiu, e ele ainda não fez o movimento para combater a inflação, você se lembra que tem uma meta de inflação. Quando a inflação sobe e sai da meta, ele tem que acionar a ferramenta dele, a variável de controle, ele tem que começar a subir os juros. E aí começa aquele ciclo de elevação. Enquanto ele está atrás da curva, está dormindo ao volante, e a inflação subiu, todos os grandes investidores sabiam que era bom comprar ouro, comprar dólar, comprar ações, porque tudo isso vai subir. Os preços de bens e serviços estão subindo, os preços dos ativos, imóveis, tudo está subindo. E o Banco Central dormiu ao volante. Está com juro baixo. Todos os ativos vão subir. Então os investidores sabem que tem que fazer esse movimento. Quando isso acontece, e a inflação sobe, e o Banco Central desperta eventualmente, ele vai ter que agora subir os juros. Então ele estava soprando a favor da alta, porque ele estava dormindo ao volante, com o juro baixo, a inflação subiu, o juro ficou negativo, os ativos todos subindo de preço. Então você não está lutando contra ele, você está lutando, você está indo ao sabor do vento. Ele está emitindo moeda, os preços estão subindo de todos os imóveis, de todos os ativos, ouro, dólar, tudo subindo. Você está junto com ele, você está deixando, você abriu a vela, ele tá soprando o vento, você abriu a vela e está indo junto. Você sentiu que ele vai mudar a direção. Não lute contra o Banco Central. Na hora que ele começa a subir o juro para valer, aí as bolsas mergulham, aí o dólar mergulha, aí o ouro mergulha. Nós vimos isso recentemente. A bolsa estava a 120 e poucos, de repente veio a 90. Porque todo mundo sentiu que o Banco Central entrou e vai começar o combate. Lá fora a mesma coisa, as bolsas despencaram durante esse período de elevação de juros. O dólar desce. E aí eu queria examinar rapidamente no balanço das empresas o que acontece. O que acontece quando esses movimentos acontecem, né? Então o juro está começando a subir em termos reais, a inflação vai cair, o juro real vai ficar alto um certo tempo. O que está acontecendo no balanço das empresas? Se você era uma exportadora, na hora que o juro estava negativo, a inflação começando a subir e o dólar subiu rápido, você ganhou algum dinheiro. Você está exportando e o dólar subiu, está ótimo para você. Mas suponha o contrário. Em vez de ser um exportador de soja ou um exportador de manufaturado, você é um importador de equipamentos industriais. E o dólar subiu. Rachou o seu lucro e perdas. Vai atingir o resultado da sua empresa. Está mais difícil agora para você comprar aquele insumo básico que você usava. Ou você é uma montadora que traz peças de fora, uma coisa desse tipo. Você sofre o impacto daquela elevação. O fertilizante que vai para a agricultura, você sofre aquele impacto também. Então você ganha de um lado, se é exportador, perde do outro. A montadora exporta automóvel, ela ganha. Ela traz um insumo de fora, o chicote elétrico ou os semicondutores, ela sofre um impacto de custo, ela tem um ganho de receita. Então isso tudo afeta o resultado e o balanço das empresas. Agora suponha que você é endividado, bastante endividado. Isso aconteceu agora no Brasil. Nós estamos conversando hoje, nos últimos 2, 3 anos, o que aconteceu foi exatamente isso. Como os juros desceram bastante, e o Brasil fez uma recuperação cíclica forte, subiu 5% em 21, na saída do Covid, subiu 3% em 22, esse ano já está crescendo. O que acontece? Juros baixos, muita gente partiu para consolidações e partiu para aquisições, fusões e aquisições. E se endividou em bancos para fazer, se alavancou para fazer essas aquisições. Parecia interessante. O juro estava 2%, tomar dinheiro a 2%, fazer aquisições, parecia interessante. Bom, aí os juros vão para 13,75. Racha o balanço das empresas. A empresa está endividada. E suponha que foi em dólar. Ah, eu não tomei dinheiro aqui dentro, ficou caro, mas eu não tomei, eu tomei em dólar. Bom,
Você perdeu quando o dólar subiu, mas agora você então está te atingindo menos. Então, o balanço da empresa é um reflexo desses movimentos macroeconômicos. Se você tomou dinheiro em reais, se alavancou bastante e o juro foi para cima agora, tem um fenômeno típico que está acontecendo na Bolsa Brasileira no momento. E é também um estilo de investimento. São os fallen angels, os anjos caídos. A empresa que tem um resultado operacional espetacular ganha 1,5 bilhão. Eu consigo falar 2, 3, 4 empresas que ganham 1,5 bilhão, 2 bilhões de resultado operacional, EBITDA, e depois pagam 1,5 bilhão para o banco. Então está 0 a 0. O resultado é zero. A empresa que tinha um lucro extraordinário, quando o juro era baixo, o juro subiu, a taxa de juros subiu, ela tem um extraordinário resultado operacional, mas o financeiro leva todo o resultado operacional. Isso é muito comum. Quando a empresa é frágil, ela quebra e tem uma reestruturação, renegociação de dívida, atinge também os credores. Então, se você é um investidor em high yield, você está lá investido, que é um estilo de investimento também, você está comprado lá em high yield, são empresas emergentes que pagam taxas de juros um pouco maiores. Essa indústria de high yield é muito interessante, na verdade ela é parte da indústria que a gente chama de investimentos alternativos, que é a indústria que mais cresce no mundo, que mais cresceu nos últimos 10, 15 anos. É justamente o private equity, que foi crescendo, dando capital para as empresas. Ele fazia essa arbitragem de comprar barato e listar na bolsa. Enquanto isso, os bancos estavam emprestando para as empresas, que tinham uma taxa de juros muito alta nos empréstimos. E aí os bancos emprestavam aquelas taxas altas e quando a empresa era listada e virava uma potência econômica, o private equity ganhava, mas o banco ganhava também porque ela começava a se financiar agora a juro mais baixo e ele ganhou aquele juro alto durante todo o tempo. Os private equities entenderam isso e falaram, olha, eu vou emprestar, eu vou dar capital, mas eu vou emprestar também, porque aí eu ganho o dinheiro que os bancos aqui ganhavam. Os bancos hoje estão sob estresse no mundo inteiro, porque, na verdade, tem muitos desses fundos fazendo essa penetração no setor real e entrando nessa fatia de lucro que era deles, com os empréstimos. Então, o que acontece? Num momento como esse, que os juros sobem, caem anjos do céu. Empresas espetaculares começam a cair. Os anjos caídos começam a cair. Você entra e seu estilo de investimento. O Buffett comprou a Goldman Sachs num período desse. Quer dizer, teve uma crise nos Estados Unidos, a bolsa mergulhou com violência e ele entrou, ainda fez debêntures conversíveis. Quer dizer, então, se você subir, eu sou seu sócio, tem ações. Se você não subir, eu sou seu credor. Eu te emprestei dinheiro. Um bom estilo, por exemplo, num momento como esse, é justamente procurar esses anjos caídos. Um bom momento você falar quem são as boas empresas, têm ótimo resultado operacional, estão sangrando financeiramente, alguma solução virá. Alguém vai fazer essa reestruturação deles, alguém vai chegar e renegociar a dívida, ou ela vai fazer um aumento de capital para poder pagar essa dívida. Esse é um bom estilo, por exemplo. Tem outros estilos. O governo está voltando a controlar preços administrados de empresas, cuidado com essas empresas. Tem outras que... Então, em resumo, tudo isso que nós conversamos sobre macroeconomia tem um impacto direto sobre a vida das empresas, que, por sua vez, tem um impacto direto sobre a sua saúde financeira, porque você está lá investindo, você está botando dinheiro lá, de repente você está entrando num prédio que está condenado à demolição. Você entrou no prédio, o prédio vai cair na sua cabeça. Ou, de repente, ao contrário, você montou numa águia que vai decolar, vai voar, e você está lá em cima, uma águia gigante, vai voar sobre o universo. Investir no lugar certo, estava na hora certa, no lugar certo. Então, eu queria deixar essa mensagem, que os tempos estão difíceis à frente, mas nós temos capacidade de atravessar a crise e retomar nossa dinâmica de crescimento, se trabalharmos direito. Se estamos trabalhando ou não direito, vamos ver no nosso MBA. Foi muito bacana essa aula com Paulo Guedes, hein? O que eu acho mais interessante é que hoje as políticas econômicas anunciadas por um governo têm impacto imediato no mercado financeiro. Já na economia real, pode demorar meses para que as pessoas sintam os efeitos, mas na B3 a coisa é muito rápida. E hoje você pôde entender com o Paulo Guedes como o dinheiro se move. O quarto e último vídeo dessa série vai ao ar na próxima segunda-feira. Na segunda-feira também vamos abrir as inscrições para o MBA em Macroeconomia e Portfólio Management com Paulo Guedes. Esse MBA está incrível, vai ter aulas com Paulo Guedes e diversos integrantes do governo, evento presencial com o PG,
Campeonato entre os alunos num simulador de investimento, valendo cashback de todas as mensalidades para os 3 alunos mais bem colocados. Oportunidade para se tornar consultor de investimento no Grupo Primo, do Thiago Nigro. Ferramenta de inteligência artificial para que nossos alunos encontrem vagas ideais para cada perfil e possam trabalhar no mercado financeiro. E muito mais, mas não se esqueça, somente quem se inscrever no MBA do Paulo Guedes na segunda-feira vai receber um desconto de até 35% do valor do curso. E só quem se matricular na segunda também vai ter direito a participar de um evento presencial com a presença do próprio Paulo Guedes. Se você está interessado, já se prepara. Já conversa com a sua família, seus pais, seu cônjuge, seus filhos e explica para eles que você não quer perder a oportunidade de participar desse MBA de jeito nenhum. Então, não perca essa oportunidade. Aproveite para garantir sua vaga com desconto e acesso ao evento presencial se matriculando já nessa segunda. Essas aulas estão incríveis e eu posso te garantir, conhecer o Paulo Guedes pessoalmente não tem preço. Obrigado por nos acompanhar até aqui e eu te vejo na próxima aula.